E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago um vídeo de como fazer uma luminária religiosa. Espero que gostem. Para não ficar muito longo, irei dividir o vídeo em duas partes. Estou aqui com um pedaço de cano de PVC de 100 milímetros e vou cortar 30 centímetros. O molde da luminária vai estar na descrição do vídeo. Aqui fiz duas linhas, uma onde vou colocar o desenho, a outra onde vai ser a borda. Costumo fazer essa linha para quando eu for colocar o molde, para que ele não fique torto. Deixo um espaço entre a borda e o desenho de 1 a 2 centímetros. A mesma coisa eu faço na parte de baixo, deixo de 1 a 2 centímetros. Para poder colocar a base, e aí onde eu vou cortar os 30 centímetros. Com o desenho já colado, todo retinho, tudo certinho. A borda ela vai ficar com 4 centímetros. Vou usar aqui uma fresa CNC de 8 milímetros dessa marca, a mais fina, mas você pode usar ponta diamantada. Elas servem para pequenos acabamentos, é a mais fina que eu tenho, mas existe mais fina de 7, de 6 a de 5 milímetros. Vou usar ela com essa peça de rebaixo que eu mesmo fiz. Também vou usar um cano de tonalidades. Aqui eu vou escolher as cores que eu vou rebaixar a luminária. Quem quiser aprender como fazer um cano de tonalidades, aqui no canal tem um vídeo onde ensino passo a passo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aqui no card. Lá também ensino como ajustar a cor que você quer. Bom, eu escolhi aí a tonalidade 6. Ela é um pouco mais escura. Ajusto. Vejo se ela está bem regulada. Vou apertar um mandril. Depois que faz o ajuste, verifico, dou uma verificada. E agora eu vou começar a fazer a parte das unhas. Com a tonalidade número 6 que escolhi, lá no cano, vou começar aqui pelas unhas. Vou contornando apenas pela parte de dentro, sem ultrapassar o contorno da unha. Não precisa fazer esses traços que tem na unha, não é necessário. Apenas contornando com calma, com paciência, para que não ultrapasse o contorno da unha. E assim eu vou fazer em todas elas. Vou fazendo rebaixo em todas elas. E segue o vídeo. Aí voltando, já fiz aqui as unhas, todas elas. Agora eu vou fazer esses traços que ficam nos dedos. Para esses traços, eu vou usar a tonalidade lá do cano de tonalidades, a número 4. E é com a número 4 que eu vou fazer
os dedos e as mãos e o braço, para ficar tudo na mesma tonalidade. Aí, com bastante cuidado, com a mesma fresa, a mais fina, a de 8 milímetros, eu vou fazendo o desgaste e vou contornando o desenho. Estou deixando ele um pouco mais fino. Agora eu vou fazer o outro contorno. Às vezes o desenho ele solta e atrapalha um pouco, mas é só você prestar bastante atenção para não ultrapassar. Vou fazer o resto dos dedos e volto já. Terminei de fazer os traços dos dedos. Depois a gente vai dar um acabamento melhor, vai deixar eles mais finos. Eu aconselho a fazer isso depois que você tirar o papel, fica melhor a visibilidade. Agora eu vou fazer esses traços desses dedos. Agora eu vou começar a fazer as linhas dos dedos. Não estou passando por cima do desenho, eu apenas vou contornando a linha. Vou fazer isso entre os dedos e na parte inferior da unha também. Vou contornar o desenho. E assim eu vou fazer em todos os dedos. Prontinho. Terminei aqui algumas partes. Faltaram essas duas partes. Também vou fazer o contorno aqui do terço, o contorno de toda a mão e o resto dos dedos. Com uma fresa de 1 centímetro, perdão, 1 milímetro, uma fresa mais grossa, eu vou fazer o rebaixo dos dedos. Aqui eu deixei de propósito para vocês verem que às vezes aconteceu algumas vezes comigo, de quando o papel soltar, eu arrancava. E às vezes que eu arrancava o papel, eu esquecia que ali era um traço e eu acabava rebaixando tudo. Então, é sempre bom colar a parte que você ainda não fez, porque aí não corre o risco de você esquecer e acabar estragando a sua peça. Então, aí com a fresa mais grossa, eu vou rebaixando os dedos com calma pela parte de baixo, onde tem o terço, vou fazendo a volta também. E bastante atenção quando você tiver com a fresa mais grossa ou ponta diamantada, ou qualquer peça que você for usar, nessa hora onde fica o traço dos dedos, para que você não passe com tudo e acabe desfazendo esses traços. Então, nessa hora é bom prestar bastante atenção. Então, eu estou contornando, desgastando
e vou fazer assim com todos os dedos. E segue o vídeo. Prontinho, aqui já terminei a parte dos dedos, agora eu vou contornar aqui a parte do terço, vou fazer esses traços da mão, aqui o dedo, a palma, o braço. Contornei já o terço, fiz o contorno dos traços do braço. Agora eu vou rebaixar com uma fresa de 2 milímetros, uma fresa mais grossa. Eu vou fazer o rebaixo da mão inteira e do braço também. O que acontece às vezes que você está usando essa peça de rebaixo, quando você usa um desenho, acaba enganchando. Então estava parecendo que eu não estava saindo do lugar, porque o papel levantou e ficou enganchando a peça de rebaixo. Isso provavelmente vai acontecer com vocês. Então eu vou fazendo desgaste, vou rebaixando até onde eu fiz o contorno. Tá, aí vou fazer essa parte, a parte da mão e do braço e já volto. Já fiz o rebaixo, fiz os traços da mão, todos os traços. Aqui arrancou um pedacinho do desenho. Depois a gente vai dar um melhor acabamento aqui nos traços dos dedos, vai deixar mais fino. Agora eu vou fazer o contorno do manto. Para fazer esse contorno do manto, eu usei a tonalidade quase vazada, que no cano de tonalidades é a tonalidade 2. E como o manto é branco, então ele tem que ficar mais claro, ou deveria ficar mais claro. Agora com a fresa de 8 milímetros, eu vou fazer o contorno do manto. Por que é que eu faço esse contorno? Eu faço o contorno que é para eu poder saber que quando eu for rebaixar, é só até ali onde que eu posso rebaixar, eu não posso passar daquele ponto. Então eu gosto de fazer essa marcação para que eu saiba o limite que eu tenho que rebaixar. Então eu vou fazendo contorno, vou contornando o que está em escuro, não passo por cima do contorno, apenas em volta dele, e vou fazer isso em todo o manto.
Bom, já terminei aqui de fazer o contorno. Já fiz o contorno do manto. Agora eu vou fazer o rebaixo. Com a fresa mais grossa, eu fiz o rebaixo. Eu acabei perdendo parte de um vídeo, pedaço do vídeo, onde eu mostrava todo o rebaixo. Aí, terminei o rebaixo do manto, faltou essa pequena parte. Esse outro lado já terminei. Depois a gente faz uma limpeza nessas rebarbas que ficam. Faltou também essa parte dos dedos, depois eu vou fazer. E aí, prontinho, ou quase pronto. Vejam aí como tá ficando. Agora com a ponta diamantada, vou escolher entre uma delas, dessas que vem na micro retífica, vou escolher essa aqui, com esse formato, para fazer aqui o terço. Eu não vou furar, eu vou apenas rebaixar. Numa velocidade média, eu vou fazendo o desgaste. Vou fazer agora a parte menor, as bolinhas menores, com uma ponta dessa que vem no estojo de pontas diamantadas, uma que vem em formato de bolinha, e eu vou fazer agora as bolinhas menores. Vou desgastar da mesma forma, com a velocidade média. Lembrando, quando eu estou fazendo rebaixo, eu sempre uso a velocidade de média para alta, porque aí evita de você forçar demais a fresa e ela acabar quebrando. Terminei aqui de fazer as bolinhas menores do terço. Agora eu vou fazer a parte da cruz. Vou fazer os 4 cantos. Vou usar uma fresa de 1 milímetro, a tonalidade 7, que vai ser a tonalidade mais escura. Eu vou fazer os 4 cantos da cruz.